Fala, meus queridos, tudo certo? Meu nome é Felipe Pena, sou o criador do perfil Matematicagem e hoje a gente vai resolver uma questão da Unesp muito bonita sobre progressão aritmética, tá? Então, se você quer estudar para vestibulares ou se tornar uma pessoa boa na matemática, esse vídeo é perfeito para você. Antes de resolver ele, eu só peço duas coisas. Por favor, não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal, tá? Já façam agora. E se você não gostar do vídeo, depois você pode tirar e dar dislike do jeito que você quiser, tá bom? Então, como que vai ser o exercício? A soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por 3n ao quadrado menos 2n, onde n é um número natural. Para essa progressão, o primeiro termo e a razão são, respectivamente... fazendo uma revisão bem rápida sobre PA. Vamos pensar aqui numa sequência, por exemplo, uma PA de razão 1, que começa pelo termo 1, depois 2, 3, 4 e 5. O que acontece? Nós temos que cada termo dessa sequência tem um nome. Então, esse é o primeiro termo, a gente vai chamar de A1. O 2, segundo termo, A2. O 3, terceiro termo, A3. 4, A4 e 5, A5. E como que a gente pode descobrir qual é o valor de um termo, por exemplo? Essa sequência acaba no 5, mas se eu deixasse infinitamente e quisesse saber, por exemplo, o termo 30 dessa sequência, como que eu vou descobrir o nosso A30? Vai ser o A1 mais 29 vezes a razão. E o que é essa razão? Vai ser o termo que a gente somou em cada um, por exemplo. Como que a gente descobre a razão? É sempre o termo da frente menos de trás. Então, por exemplo, nesse caso, a razão vai ser 2 menos 1, que é 1. E para ser uma PA, a razão de todos os termos tem que ser a mesma. Então, aqui, por exemplo, 2 menos 1, 1. 3 menos 2, 1. 4 menos 3, 1. 5 menos 4, 1. Então, essa sequência é uma PA, beleza? E agora, a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética é dada por 3n ao quadrado menos 2n. O que é essa soma dos termos? É só pegar, por exemplo, a soma dos 5 primeiros termos dessa PA que eu fiz. Vai ser 1 mais 2, 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10 e 10 mais 5, 15. Só que essa PA, quer dizer, a gente não sabe nenhum termo dela. Então, como que a gente pode fazer? A gente sabe que a soma é 3n ao quadrado menos 2n. O que esse n é? Vai ser o termo. Por exemplo, se eu quiser saber a soma dos dois primeiros termos, eu substituo o n igual a 2. Beleza? Tá. Vamos fazer então o seguinte. Vamos substituir primeiro como n igual a 1. A gente só tem que lembrar o seguinte. Qual que é a formulinha que a gente pode calcular a soma dos n termos de uma PA? A gente sabe que a soma dos n termos é A1 mais AN vezes n dividido por 2. E esse n aqui vai ser a quantidade do termo que você vai estar. Então, por exemplo, aqui ele pediu o primeiro termo e a razão. Então, a gente vai calcular o quê? Para calcular o primeiro termo, vamos usar o n igual a 1. Tá? Então, aqui, para n igual a 1, a gente vai ter o seguinte, para n igual a 1. A gente tem que é o seguinte, a soma dos termos vai ser o seguinte, 3 n ao quadrado, como n é igual a 1, vai ser 3 vezes 1 ao quadrado, menos 2 vezes 1, que vai ser o quê? A1 mais o AN para n igual a 1 vai ser A1 também, e o n vai ser 1. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos resolver. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3, menos 2, 1. Se tem 1 a 1 e tem mais outro a 1, você tem 2 a 1. Dividido por 2. Então, resolvendo isso, simplificando, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter que o valor do nosso A1 é igual a 1. Beleza? Então, a gente já respondeu metade do exercício.
Como ele fala respectivamente quais são o primeiro termo e a razão respectivamente, o primeiro termo vai vir no começo da resposta. Então a gente já pode eliminar várias alternativas aqui, ó. Como A1 é igual a 1, a gente já pode eliminar a A, a C e a E. Agora, para calcular a razão, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular o A2 e fazer A2 menos A1, que vai ser a nossa razão. Então, aqui, vou fazer aqui para n igual a 2. Para n igual a 2. Qual que vai ser a soma dos ângulos internos? Vai ser 3 vezes 2 ao quadrado, menos 2 vezes 2, que é igual a 1 mais A2 vezes 2 e dividido por 2. Vou simplificar aqui, 2 com 2. Vai ser o seguinte, então. 2 ao quadrado é 4, tá? 4 vezes 3 a gente sabe que é 12. Então, vai ser 12 menos 2 vezes 2, 4. Que vai ser igual ao quê? O A1 a gente descobriu que é 1, então vamos substituir. 1 mais A2. Então, quanto que vai ser o nosso A2? O A2 vai ser nada mais, nada menos que 12 menos 4, menos 1, que 1 vai passar para cá, está positivo, passa negativo. Quanto que vai ser esse A2, então, pessoal? Vai ser o seguinte, ó, 12 menos 4, 8, menos 1, 7. Beleza? Então, você chegou até aqui, resolveu o A1 e o A2, mas tem que prestar muita atenção, ó. Se você só for analisar o A1 e o A2, você vai assinalar a alternativa D. Mas não é isso que ele pediu. Ele não pediu o valor do A1 e do A2. Ele pediu o valor do A1 e da razão. O que vai ser a nossa razão? Vou calcular aqui, ó. Cálculo da razão. A razão nada mais, nada menos que o A2 menos A1. Então, o nosso R é igual a 2 menos A1. O A2 é igual a 7. E o A1 é igual a 1. 7 menos 1, 6. Então, a gente tem que a razão nesse exercício é igual a 6. Portanto, a alternativa que representa o primeiro termo e a razão desse exercício, dessa progressão aritmética, é a alternativa B. Beleza, meus queridos? Espero ter ajudado vocês em mais um exercício. Não esquece de sentar o dedo naquele like, se inscrever e mandar para os amigos que estão estudando para os vestibulares ou para se tornar uma pessoa melhor na matemática, beleza? Valeu e até mais.